explicando, na realidade, como é que funciona de fato as ondas de Elliott. Vocês estão observando aqui no vídeo. As ondas de Elliott, elas funcionam da seguinte forma, como é observável aí no vídeo. Quando você entra no mercado, você ouve falar sobre as ondas de Elliott, né? Se você quiser dar um Google, uma pesquisada aí, dá uma pesquisada. As ondas de Elliott, elas se resumem o mercado dá o primeiro passo, né, com uma força compradora, vamos supor, exemplificar uma força compradora. Logo depois, ele faz uma correção em uma segunda onda, mas o que é importante? Existem três ondas que são mais fortes e existem duas mais fracas. As duas ondas são de correção. Então, nós temos a primeira, como aqui mostrando no vídeo, a segunda faz uma correção, a terceira onda ela continua ali com uma força compradora muito forte, a quarta faz uma correção e a quinta onda ali, ela é a última pernada do mercado com uma força compradora forte. Então, essas três ondas que são muito fortes, junto com essas duas, são chamadas ondas de Elliott. Ok, tudo bem. Então, analisando aqui, você observa que existe a onda de Elliott aplicada ao mercado, né? A bolsa de valores, é outro tipo de mercado, como que é outra análise gráfica que existe. Então, existe a onda de Elliott. E estudando sobre essas ondas, eu observei que elas são aplicáveis também aos candles. Essas ondas são aplicáveis aos candles. Então, se você for operar onda de Elliott, você vai entender que quando acontece a primeira onda e você observa que existe uma análise para que se continue o mercado, você analisa que a segunda onda ela é mais confiável para que você possa operar. Isso é a segunda onda em candles. Em análise de candle, vou estar mostrando aqui para vocês aqui a imagem. E a primeira onda, segunda onda e terceira onda, que são as ondas de mais força, são as mais confiáveis a se operar. Já se você fosse observar dentro da bolsa de valores, analisando correção, você vai esperar a primeira onda, uma correção, pegaria a terceira onda, né? A segunda onda ia corrigir o movimento, e a terceira onda você esperaria uma correção na quarta onda e operaria o quinto movimento. Isso aplicado nas ondas de Elliott com correções. Dentro dos candles, nós não aplicamos assim. Dentro dos candles, ela funciona da seguinte maneira. Nós temos o primeiro candle, o segundo candle e o terceiro candle. Esses candles, eles são candles de força compradora. Candle que expressam ali realmente que o mercado tende a ter força compradora. As correções, elas ficam ali, elas ficam praticamente ali designadas ali aos tempos menores, dentro de um tempo maior. Por exemplo, assim, você está operando em 30, em 15 minutos, 10 minutos vai haver correções, 15 minutos vai haver correções, mas porém, o candle ali em 30 ele vai continuar seguindo três candles fortes. Aqui, como na imagem você observa, aqui, colocando aqui a imagem, você observa que existe o primeiro candle comprador, o segundo candle comprador, o terceiro candle comprador, e que seria relacionando-se com a onda de Elliott aplicada a bolsa de valores e ao outro cenário, seria ali a quinta onda. Então, o terceiro candle é a última onda. Então, se você surfa essas ondas, você está surfando essa onda, então surfa a primeira, a segunda, a terceira. A quarta onda, ela provavelmente seja uma onda de correção, como vocês estão vendo aqui, que o gráfico aqui corrige. Quer dizer que vai acontecer toda vez? Não, não quer dizer. O mercado ele não é dominado por nós. O mercado é dominado pelos grandes players, né, no caso, pelas instituições ali, banco, tudo mais, fundos e tudo mais. Então, eles que dominam o mercado. Então, claro que, de repente, você espera o quarto candle, depois pode continuar, ou até mesmo nem pode chegar nesse terceiro, quarto candle. Para que você analise isso, você precisa ter uma leitura gráfica. O que eu estou dizendo é que é melhor, mais viável, mais confiável que se opere esses três primeiros candles. Dentro da estratégia que eu vou estar explicando dentro do mercado, é essencial que se entenda que esses três primeiros candles, eles são candles que eles são mais confiáveis de se operar dentro do mercado. Então, vou operar ali, de repente, aconteceu o primeiro movimento, beleza, observei o candle do primeiro movimento, e segundo o que eu conheço sobre candle, também vou estar explicando sobre os candles. E o que eu conheço sobre candles, esse primeiro movimento aqui, ele indica que o segundo candle pode subir. É mais confiável pegar para o segundo candle? É mais pegar para o terceiro candle? É.
O quarto é não, o quarto não opera. Espera o quarto, vê o que ele acontece e opera o quinto candle. Se tiver de operar, isso é baseando-se na leitura ali, na análise gráfica, mas o quarto candle ele não é um candle realmente que venha a ser confiável a se operar, ou menos, tem menos probabilidade de que você tenha o acerto ali que você planeja. Aí, da mesma forma, você tem que conhecer um pouco de mercado para entender aonde eu posso operar. É fundamental isso daí. Mas nesse vídeo, o que eu quero que se entenda, né, é que pega o gráfico, faz essa análise. Pode pegar esse gráfico, eu estou analisando um gráfico aqui também. Você vai analisar aí que 3 candles, o quarto, ou ele corrige ou ele tem uma fraqueza. É interessante, pode pegar um gráfico aí e analisa aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro candle, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles tendem a ser realmente um candle que ele venha a ser um candle de força. Porém, o quarto candle, na maioria das vezes, tende a corrigir. O que é isso que eu já expliquei? Como nós trabalhamos com probabilidade, então, se o quarto candle, na maioria das vezes, corrige, o quarto candle não é confiável para que se opere. E dentro da estratégia que eu vou estar explicando, justamente, você vai ter que analisar ali esses 3 candles ali. Você não vai poder operar se for o quarto. Você vai ter que saber se o segundo candle também é um candle de força compradora, para então estar operando o terceiro candle. Então, tem que saber sobre essa visão, essa análise que eu estou explicando. Então, isso é fundamental. Você precisa entender como o mercado funciona e o nosso estudo ali, ele é de probabilidade. Como nós não dominamos o mercado, o estudo ele passa a ser, então, um estudo de probabilidade em cima do que nós vamos operar. Lembra do seguinte, o mercado sempre dá 3 passos. O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo são mais confiáveis do que o quarto. Mas quando no conhecimento que eu tenho dentro do mercado, que eu estudei há muito tempo, 7 anos, o quarto candle, ele não é um candle que se confiava para se operar. E o melhor candle para se operar é o segundo e o terceiro. Isso dependendo da análise gráfica que existe, por exemplo, assim, isso eu vou estar explicando. Para você operar, precisa que exista candle de gatilho. Isso é que é a situação, isso que é importante. Para que você opere, mesmo na zona de Elliott aplicado em candle, e mesmo na zona de Elliott aplicado à bolsa de valores, com correção ali visíveis ali do mercado, você precisa conhecer candles, candles de gatilho. No caso, candles de gatilho são candles ali caracterizados, né? Que se caracteriza candle de gatilho, são candles que confirmam que se pode fazer uma entrada. E esses candles, eles são candles específicos. E eu vou estar explicando nos vídeos quais são, em outros vídeos, claro, quais são os melhores candles de gatilho, os melhores candles que servem de análise para que você venha operar com mais tranquilidade dentro do mercado.